Olá, pré-candidatas! Eu me chamo Michele Ferretti e integro a equipe do Instituto Alziras. Sejam bem-vindas a mais uma aula do curso de formação para candidatas a prefeita e vereadora, organizado pelo Instituto Alziras e pela Fundação Konrad Adenauer, em parceria com a ONU Mulheres e o Fórum Nacional de Instâncias de Mulheres de Partidos Políticos. Nessa aula, iremos discutir a respeito do conceito de violência política de gênero e debater como a violência contra as mulheres na política contribui para a subrepresentação feminina nos principais postos de poder e tomada de decisão política em nosso país. Iremos abordar também algumas estratégias e mecanismos para a proteção de mulheres que estão em espaços de poder e que estão pleiteando ocupar esses espaços. Para isso, iremos contar com a valorosa contribuição da professora Flávia Biroli. Flávia é professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, tem mestrado e doutorado em História pela Unicamp e assessora a Sociedade Civil para Mulheres da ONU no Brasil. Atualmente, ela também é presidente da Associação Brasileira de Ciência Política e já tem muitos livros escritos sobre gênero, feminismo, participação política de mulheres e violência. Então, vamos à aula. Eu vou iniciar esta aula discutindo o conceito de violência contra as mulheres, para então chegar ao que é mais específico desta aula, que é o conceito de violência política contra as mulheres. Começo da noção de violência para que possamos pensar nessa relação entre violência e gênero, entre violência e o grupo mulheres como alvo de formas específicas de violência em sociedades como a brasileira. A violência contra as mulheres tem sido considerada por diversas autoras como uma violência sistêmica. O que isso significa? Isso significa que se trata de uma violência que não acontece simplesmente de maneira aleatória, mas está diretamente relacionada aos padrões, na realidade, das relações de gênero, ao modo como essas relações se estabelecem. Ela é sistêmica porque ela está no horizonte das mulheres como grupo, das mulheres por serem mulheres. Acho importante que se diga que essa violência sistêmica ela é percebida desde muito cedo. As meninas entendem que existe um risco no horizonte que as atinge ou pode atingi-las pelo simples fato de serem mulheres. A violência contra as mulheres, ela varia nas suas expressões. Ela pode ser a violência extrema do feminicídio, que nós sabemos que ocorre sobretudo entre pessoas que se conhecem e que têm ou tiveram relacionamentos de caráter afetivo. Ela é a violência sexual contra as mulheres, mas ela é também a violência cotidiana expressa na humilhação, no assédio nas relações de trabalho. São diferentes formas de violência que muitas vezes estão naturalizadas no cotidiano das relações e que não são mesmo percebidas e nomeadas como tal, mas que constituem não apenas riscos, mas também custos adicionais para que as mulheres desenvolvam suas habilidades, tenham relações de trabalho que permitam que as suas capacidades se expressem. Estamos, portanto, falando de práticas que se organizam sistemicamente nas sociedades, que atingem as mulheres de modo a restringir a sua possibilidade de viver de maneira íntegra, estou pensando em integridade física e emocional, e desenvolver as suas habilidades nos diferentes espaços em que sua vida se dá. Essa violência atinge as mulheres como grupo, mas não as atinge igualmente. Então, em sociedades nas quais as desigualdades
se organizam em diferentes clivagens, de modo que essas clivagens se intersectam, a violência contra as mulheres atinge desigualmente as mulheres, a depender da sua raça, da sua posição de classe, do lugar onde vivem no globo, do lugar onde vivem dentro dos seus países, do lugar onde vivem dentro das suas cidades, do tipo de ocupação que têm, do trabalho que desempenham. Então, violência sistêmica atinge as mulheres como grupo, mas de maneira que incide desigualmente sobre elas, numa relação com outras clivagens que compõem as desigualdades e as vulnerabilidades diferenciadas. Violência que se expressa de diferentes maneiras, em matizes que vão das humilhações no cotidiano das relações domésticas e de trabalho até o feminicídio. O que é a violência política? Como é que nós podemos defini-la? É importante ter em mente essa caracterização da violência contra as mulheres, mas é também relevante que se compreenda a especificidade da violência política. O que é específico na violência política contra as mulheres é que ela é uma reação à participação das mulheres na política ou ao desejo das mulheres de participar. Ela é uma reação à atuação das mulheres em espaços que foram historicamente dominados e controlados pelos homens. Essa noção da violência política como reação é fundamental para que se compreenda que a violência política está diretamente atrelada à reprodução do espaço da política como um espaço masculino. Importante ter em mente que a violência política, esta reação, atinge as mulheres em diferentes espaços em que a participação política se dá. Ela pode atingir as mulheres como candidatas, atingir as mulheres uma vez que são eleitas, mas ela também atinge as mulheres na sua participação política, por exemplo, como defensoras de direitos humanos, como participantes de movimentos sociais e até como jornalistas no seu métier. Isso tem sido muito frequente no Brasil. As jornalistas políticas mulheres têm sido sistematicamente alvejadas com expressões misóginas no campo político, nas redes sociais, de modo que dificulta o seu trabalho e que torna emocionalmente custoso o desempenho de uma atividade profissional como a do jornalismo político. Eu dei esse exemplo para que a gente compreenda que podem ser práticas que existem no espaço institucional, mas também nos diferentes espaços em que a atividade política se desenvolve e se torna visível. Acho bastante relevante que se tenha em mente que a violência política contra as mulheres, ela é uma estratégia. Isso não significa que ela precise ser organizada como tal por atores políticos, mas ela é uma estratégia que ganha densidade em práticas cotidianas, mas também em práticas ativadas por instituições extremamente relevantes para a participação política, como os partidos políticos, para a manutenção de espaços de poder. A participação política, ela se dá como um jogo de soma zero. O que isso quer dizer? Nós temos um número limitado de posições políticas. Então, numa determinada Câmara de Vereadores, aquele número de vereadores que constitui a Câmara é o número máximo de pessoas que poderão ser eleitas naquele pleito. Isso significa que,
se a legislação de cotas, para dar um exemplo muito concreto, que no Brasil demanda que 30% da lista partidária seja composto por um dos sexos, 30% no mínimo, na prática, por mulheres. E que 30% do financiamento das campanhas seja dirigido a essas mulheres. Se esta legislação ela tiver efeito, ao menos 30%, efeito eu quero dizer, nos resultados das eleições, ao menos 30% das pessoas que chegariam àquela Câmara de Vereadores seriam homens. Bom, em 2016, a média das eleitas foi de pouco mais de 13% para as câmaras de vereadores no país. E mais de um quarto dessas câmaras de vereadores se compôs apenas de homens. Então, alguns lugares de poder teriam que ser cedidos, e por cedidos eu não quero dizer cedidos voluntariamente, mas eles seriam deslocados dos homens para as mulheres. É nesse sentido que é um jogo de soma zero. E é por isso que é tão relevante, tão importante compreender os mecanismos de manutenção dos espaços de poder e entender que a violência política contra as mulheres se apresenta como uma reação. Reação às que já ocupam os espaços, reação também às que querem ocupar os espaços. A tipologia que vem sendo desenvolvida para a violência política contra as mulheres, ela é uma tipologia que procura justamente dar conta dessa expressão da violência como reação, mas como uma reação que atinge aquelas que já ocupam cargos e aquelas que estão em um processo de participação em ambientes da sociedade civil, construindo as suas candidaturas junto aos partidos. Então, essa tipologia, assim como quando eu discutia a violência, ela trata de formas distintas de expressão, que também podem ser pensadas nos seus limites mais extremos, como assassinatos, violência sexual, mas também o assédio, a humilhação, a violência psicológica e a violência econômica. Acho importante que tenhamos em mente que na literatura internacional essa tipologia inclua a violência econômica. Porque se estamos discutindo um tipo de violência que se expressa como reação também à expectativa de participação, inclusive a uma expectativa transformada em norma por meio de políticas de cotas, a violência econômica é uma forma fundamental de se definir barreiras, não simplesmente à participação, mas a uma participação que se transforme em vitória eleitoral. A violência política, ela incide nas expectativas, ela incide na participação na sociedade civil, mas ela vai construindo filtros que previnem não apenas a participação, mas uma participação efetiva. Nós podemos pensar assim, que da ambição de participar, que é um dos estágios dos processos de participação política, até o sucesso eleitoral, nós temos diferentes momentos e formas de expressão da violência política. Desde o início, o desencorajamento, formas de humilhação daquelas que buscam participar, desde espaços da sociedade civil até construindo suas candidaturas junto aos partidos, mas também a recusa de recursos e de suporte para que uma candidatura seja efetiva e se transforme, de fato, na ocupação de cargos políticos. Lidar com a violência política significa, assim, lidar com práticas que podem estar nos espaços institucionais e não institucionais, mas que podem incidir nos diferentes estágios de participação, de construção da participação política pelas mulheres. É relevante, é claro,
levar em conta que os extremos dessa violência significam a eliminação das mulheres de espaços de participação política, como um recado, uma mensagem que, por meio do assassinato de uma mulher, chega às muitas mulheres que desejam participar e procuram construir as suas candidaturas. As relações de gênero constituem, como já se sabe nesse curso, obstáculos a partir do cotidiano. A violência acentua esses obstáculos, previne a participação ou elimina as chances de sucesso, ou mesmo fisicamente, a presença de uma mulher nos espaços de poder. O que podemos fazer? O que é possível fazer? Sempre que converso com mulheres que estão participando da política, construindo sua participação na política, ouço delas que é preciso proteger-se e que é preciso proteger outras mulheres. Esse é um avanço, me parece, na compreensão da violência política contra as mulheres no Brasil. Há alguns anos, quando se falava em violência política, muitas mulheres políticas diziam: eu nunca passei por violência política. E então, quando você começava a discutir essas diferentes expressões, elas diziam: não, sim, por esse tipo de violência eu já passei. Hoje, o que se percebe nos relatos de pesquisa publicados e nas conversas com mulheres políticas é que há uma percepção mais clara desses mecanismos de reação à participação política. E que há uma clareza sobre a necessidade de autoproteção e de proteção a outras mulheres. Eu elencaria algumas alternativas, ou caminhos, melhor dizendo, para que esse cuidado exista e as campanhas possam se dar, assim como o desempenho da participação política com sucesso após a eleição. Mas, sobretudo, pensando agora nas campanhas. Um primeiro é o compartilhamento das experiências de participação política entre mulheres. É fundamental que se conheça as experiências de outras mulheres, que se conheça o que elas enfrentaram nas campanhas políticas pelas quais já passaram. É importante compartilhar essas experiências para que outras mulheres possam prevenir-se, sobretudo quando estão realizando uma primeira campanha política, inclusive emocionalmente construir resistências aos tipos de violência, de assédio, de risco que uma campanha envolve. Então, compartilhamento de experiências, também que exista uma percepção da relação entre autoproteção individual e o tipo de proteção que vem do suporte institucional que os partidos políticos podem dar às mulheres. Minha segunda colocação seria assim, que o tema da violência política contra as mulheres seja colocado em discussão no âmbito político-partidário. Que os partidos políticos passem a lidar com esse tema não como um tema individual de cada mulher candidata, mas como um tema do partido, uma vez que este é um tema da democracia. Se alguns grupos sociais encontram situações de violência que previnem a sua participação política, a democracia é afetada. Como instituições chaves nos regimes democráticos, os partidos têm responsabilidades de encontrar conjuntamente com as pessoas filiadas e candidatas alternativas de proteção e de redução da violência política. Isso é bastante importante porque, ao trazer o tema da violência política relativamente às campanhas, também construímos alternativas para se pensar essa violência no momento em que as mulheres ocupam cargos políticos. Afinal,
As pessoas com quem dialogamos no âmbito dos partidos serão também aquelas que estarão ocupando cargos, circulando pelos espaços institucionais da política. Um terceiro ponto: pensem a visibilidade nas campanhas de maneira estratégica. Nós sabemos que a visibilidade é fundamental em momentos de campanha política e que as redes sociais, o ambiente da internet como um todo, trazem uma exacerbação da visibilidade, sem que necessariamente essa visibilidade se construa de maneira estratégica, de maneira a obter resultados político-eleitorais. Para as mulheres, tem sido ainda mais difícil regular a visibilidade no que diz respeito à exposição de sua vida privada. Há inúmeros estudos mostrando que em campanhas e durante o exercício de cargos políticos, as mulheres são mais inquiridas, mais visadas, questionadas quanto à sua vida privada, à sua vida íntima, à sua vida afetiva. Minha sugestão não é que se blinde a vida privada necessariamente. Isso depende do perfil de cada candidatura. Mas que se tenha consciência das escolhas feitas para construir a sua visibilidade como candidatas. Nós sabemos que justamente para as mulheres essa relação entre a vida doméstica e a vida pública é fundamental. Pela posição que ocupamos nas relações de trabalho, nas relações de trabalho doméstico, nas relações de cuidado. Não se trata de blindar, de suspender, mas de construir, se possível, formas de regular a visibilidade nas campanhas, tendo em mente que as práticas de violência política contra as mulheres são, em grande medida, voltadas para a vida privada, a vida afetiva e mesmo familiares. A autoproteção é também a autoproteção das pessoas queridas, que são tão importantes para as nossas vidas e para a construção de uma trajetória pública, política. Eu vou finalizar falando de responsabilidade, mais uma vez, como tenho falado. A responsabilidade por campanhas políticas e uma participação política livre de violência não é apenas individual, ainda que possamos buscar todas as alternativas para nos proteger. Essa responsabilidade é das instituições, ela é dos partidos políticos, dos tribunais eleitorais, ela é das instituições políticas democráticas, porque a violência política é um problema das democracias. E a violência política contra as mulheres é uma forma de minar a democracia, restringindo a cidadania das mulheres, delimitando a participação de um grupo social que corresponde a mais de 50% do eleitorado do país e que, segundo os últimos dados do Tribunal Superior Eleitoral, corresponde a mais de 45% das pessoas filiadas a partidos políticos. Discutir publicamente a violência política, discutir a violência política como algo que é de responsabilidade coletiva, de responsabilidade dos partidos, de responsabilidade das instâncias eleitorais, é fundamental. Não se trata de um fenômeno individual. Com isso eu amarro com o que eu dizia inicialmente, assim como a violência contra as mulheres vem sendo pensada como algo sistêmico, a violência política pode ser pensada como algo que se constitui em sistemas políticos específicos, com um caráter que é interindividual, social e que diz sobre a qualidade
da democracia. Diz sobre a qualidade dos regimes democráticos nas sociedades em que vivemos. Obrigada. Esperamos que você tenha aproveitado a aula. Nosso convite a você agora é para um pequeno exercício de reflexão. Com base no que discutimos e na literatura abordada, nós perguntamos a você, então, que práticas podem ser definidas como violência política contra as mulheres? Você conhece algum caso específico de violência política contra as mulheres? Que práticas esse caso envolve? Nós aproveitamos para perguntar também se, com base no que discutimos e na literatura que foi debatida aqui, se você entende que leis específicas podem contribuir para conter a violência contra as mulheres na política. Aqui embaixo no nosso fórum de reflexão, você pode colocar dúvidas, sugestões, compartilhar conosco um pouco do que você pensou ao longo desse percurso e também encontrar materiais com sugestões de leituras adicionais para aprofundar esse tema. E não deixe também de fazer a avaliação dessa aula aqui no final. Muito obrigada e até a próxima!